Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no sexto domingo da Páscoa. Na próxima quinta-feira, em alguns lugares do mundo, nós celebramos a Ascensão do Senhor. Aqui no Brasil, a Ascensão passa para o domingo. Portanto, no próximo domingo, celebraremos a Ascensão do Senhor. Portanto, nós não teremos o sétimo domingo da Páscoa. Inclusive, na liturgia há até uma norma, uma possibilidade de opção de leituras. Hoje, sexto domingo, para aqueles que preferirem, pode inclusive também utilizar algumas leituras do sétimo domingo, já que aqui no Brasil nós celebraremos, no lugar do sétimo domingo, a Ascensão do Senhor. E com a Ascensão do Senhor, no sétimo domingo da Páscoa, nós também estamos comemorando o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Iremos falar sobre isso a semana que vem. E já nesta quinta-feira próxima, ou sexta-feira, como quiserem, nós iniciaremos a novena de preparação para Pentecostes. Alguns lugares fazem a semana de preparação para Pentecostes, que no Brasil coincide com a semana de oração pela unidade dos cristãos. Então, estamos chegando ao final do tempo da Páscoa e são muitos eventos e muitas comemorações que nós temos oportunidade de participar, de aprofundar e, ao mesmo tempo, de procurar ver como colocar tudo isso em prática, seja a unidade entre os cristãos, seja a comunicação formando comunidades, como é o tema deste ano, seja justamente respondendo a Jesus que nos envia em missão para anunciar o Evangelho e acolhendo o dom de Deus, o Espírito Santo, o grande segredo da nossa vida. Então, portanto, participemos bem desses domingos que nos levam a esses momentos da igreja, dando aquilo que a igreja viveu nos inícios e que nós somos chamados a viver também agora, nos tempos atuais, atualizando todo esse mistério da Páscoa, de Pentecostes, todos esses dons do Senhor. Pensamos nessa graça, caríssimos irmãos e irmãs. E neste domingo, eu vou utilizar as leituras do sexto domingo da Páscoa. Nós temos a palavra de Deus que nos fala sobre a importância de guardar a palavra. Evangelho de João, capítulo 14, como é costume, justamente lemos durante o tempo da Páscoa o Evangelho de João, e fala Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Guardar a palavra é muito mais do que apenas decorá-la. É colocá-la no íntimo do nosso coração, da nossa vida, da nossa mente e, consequentemente, também colocá-la em prática em nosso dia a dia. É passar a viver da palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, o Verbo, a palavra que se fez carne. Portanto, fala Jesus, quem me ama, fala Jesus, guardará minha palavra e nós iremos a ele e faremos nossa morada. Somos chamados a ser morada de Deus, quanto mais ouvimos e guardamos e colocamos em prática a palavra do Senhor. O Evangelho é bastante claro, meus irmãos e irmãs, em relação a isso, não é? Agora, isto que eu vos disse quando estava convosco, e diz ainda, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Ou seja, Jesus nos promete o dom do seu Espírito, o Espírito Santo, que ele nos falou, mas também por essa moção do Espírito Santo em nossa vida, iremos saborear a palavra de Deus. Por isso, esse tempo agora de preparação para a festa de Pentecostes, para que realmente nós estejamos abertos às moções do Espírito Santo, à ação do Espírito Santo em nossa vida, que nos faça acolher e colocar em prática a palavra de Deus em nossa vida, porque nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que tudo é dom, tudo é graça, e nos vem pela ação do Espírito Santo em nossa própria existência. É a promessa do Senhor que nos mostra esse caminho para todos nós. Do outro lado, também Jesus nos dá o dom da paz. Vai lembrar justamente isso, deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não como o mundo,
a dar. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouviste que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Jesus, já falando aos seus discípulos, estava anunciando a sua morte, ressurreição e a sua ascensão, que iremos celebrar, inclusive, no próximo domingo. Mas, ao mesmo tempo, nos promete o dom do seu Espírito Santo, que virá e nos iluminará com todas as coisas. Palavras importantes para nós, meus irmãos e irmãs, que vivemos nesse mundo, muitas vezes, no mundo sem fé, no mundo que persegue a igreja, no mundo que realmente quer cada vez mais desacreditar a todos nós, mas nós somos chamados a confiar que, além da nossa evidência, além da nossa vida humana, nós temos o dom do Senhor, que é a ação do Espírito Santo em nossa vida, que não só nos faz compreender o plano de Deus e a palavra de Deus, mas, ao mesmo tempo, age e faz que mesmo as coisas negativas que a igreja passa e vai passando, se tornem justamente anúncio do Senhor, presença da igreja no mundo de hoje e de sempre. Eu creio que nesse mundo de hoje, toda essa avalanche de situações que vão acontecendo pelo mundo afora, como que querendo mudar todos os valores, todas as ideias em relação a Deus, a igreja, a Cristo, em relação aos valores morais, éticos, tudo isso que vai acontecendo com uma avalanche que vem de diversas formas, a igreja se sente muitas vezes impotente diante de tantas coisas, mas nós sabemos que a ação do Espírito Santo vai nos conduzindo. E aquilo que aparentemente é fracasso, como aparentemente foi a cruz, onde Cristo morreu por todos nós e foi sepultado, no entanto, se transforma em ressurreição, em vida nova. Portanto, já nessa conclusão do tempo da Páscoa, quase conclusão do tempo da Páscoa, o Senhor está nos lembrando justamente isso, ou seja, que nos deixa a paz e pede que nós guardemos a sua palavra e coloquemos em prática. Ao mesmo tempo, caríssimos irmãos e irmãs, nós vemos que a palavra de Deus dos Atos dos Apóstolos, que nos acompanha também durante o tempo agora da Páscoa, fala de dificuldades que existem na comunidade, além daquilo que existe fora da igreja, da comunidade eclesial, nós também temos dificuldades internas de entendimento de coisas, não é? E na leitura dos Atos dos Apóstolos fala um pouco daquilo que foi chamado na tradição pelo Concílio de Jerusalém, ou seja, a questão de, antes de serem cristãos, se deviam ser judeus ou não, não é? Ou seja, chegaram alguns da Judéia, ensinando aos irmãos de Antioquia, dizendo que não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Os discípulos se reuniram, decidiram que Paulo e Barnabé que fossem a Jerusalém para tratar dessa questão, ou seja, quando há problemas na igreja de interpretações, dificuldades, levado pela ação do Espírito Santo, aqueles que têm a responsabilidade se reúnem para ouvir a voz do Senhor, não é? E foram justamente tratar essa questão com os apóstolos e os anciãos, não é? E aí, com toda a comunidade, né, resolveram mandar Paulo e Barnabé, né, a Antioquia para justamente dizer o que foi resolvido depois desse encontro, não é? E saudamos a todos os irmãos vindos do paganismo, que não eram judeus, porque havia essa questão. Para os judeus, já era sabíamos que aguardavam o Messias e já eram circuncidados, mas para os pagãos, não só não conheciam toda a tradição de espera do Messias, como também não eram circuncidados. E aí justamente ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram o vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, né? E aí vai. E decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além das coisas indispensáveis, como a carne sacrificada aos ídolos, o sangue das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Se fareis bem, se evitardes essas coisas. Ou seja, meus irmãos e irmãs,
quando há tensões internas, de poder reunir sob a ação do Espírito Santo e ouvir a voz do Espírito através daqueles que têm essa missão. E assim aconteceu diante dessas tensões. Então nós temos, meus irmãos e irmãs, sim, as dificuldades externas, as perseguições, essas avalanches que vêm, e ao mesmo tempo internas, mas o importante é que as dificuldades internas nós possamos resolver na comunhão, na unidade, na escuta da ação do Espírito Santo. Não deixar influenciar por ideologias que querem muitas vezes não influenciar também as nossas decisões internas e aquilo que nós somos chamados a viver nesse clima de oração e de abertura à ação do Espírito Santo, como aconteceu aqui, né, na palavra dos Atos dos Apóstolos. Portanto, nós vemos que são tantas frentes e tantas situações que nós somos chamados a pedir cada vez mais o dom da fé, o dom da caminhada com Cristo, o dom do encontro com o ressuscitado. E por fim, caríssimos irmãos e irmãs, a segunda leitura fala do Apocalipse, fala dessa missão da igreja que aparece, né, ligados às 12 tribos e aos 12 apóstolos, não é? Que mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, descendo do céu junto de Deus, seu brilho era como uma pedra preciosíssima e cercado por uma muralha maciça e alta. E sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas a oriente, norte, sul e ocidente. E na muralha da cidade há 12 alicerces. Neles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o seu Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que ilumine, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. 12 alicerces. Quando nós dedicamos um templo, nós, normalmente, quando o templo comporta 12 cruzes, podiam ser 4, lembrando os 4 evangelistas, mas quando comporta 12 cruzes, nós colocamos 12 cruzes nas igrejas dedicadas, lembrando os 12 apóstolos, as 12 colunas, 12 alicerces da igreja. Nós somos uma igreja apostólica, ou seja, que vem da tradição dos apóstolos, pelo testemunho dos apóstolos, que são os nossos alicerces, que lembra aqui, e que as tribos de Israel, lembrando a família, são essas portas que devem se abrir cada vez mais de norte, sul, leste e oeste. A igreja nessa universalidade, alicerçada na fé apostólica, abertas em todos os cantos, para todos os lados, anunciando e levando essa vida de Cristo às pessoas. Portanto, chegando quase ao final do tempo da Páscoa, que no fundo vai continuar a cada domingo, a cada Eucaristia, e que é o mistério central da nossa fé, a palavra nos lembra, meus irmãos e irmãs, neste 6º domingo da Páscoa, justamente guardar a palavra, acolher a paz que Cristo nos dá, como lembra o Evangelho, ao mesmo tempo saber resolver as questões internas na ação do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, deixar com que Cristo seja a nossa luz, que ilumina toda a nossa vida, e estarmos abertos a todos os lados, a todos os cantos, anunciando a boa notícia para todos. Uma palavra que nos invoca, que nos envia, que nos impulsiona para a missionariedade. Mas antes, a comunhão entre nós, no entendimento das diferenças, ao mesmo tempo, a palavra que nos ilumina e nos sacia a cada dia que nós a lemos, ao mesmo tempo, a paz que Ele nos dá, diferente do mundo, mas a paz que é inquieta, e ao mesmo tempo, essa igreja que é justamente chamada a ser sinal dessa nova Jerusalém, que é essa presença de Deus no meio de nós, que se abre por todos os lados, anunciando que Cristo vive, está presente no meio de nós e é a nossa vida e a vida do mundo. Que nós, meus irmãos e irmãs, possamos pedir ao Senhor esse dom, essa graça, de assim vivermos e assim caminharmos cada vez mais com o coração aberto, o coração disponível, para que as maravilhas de Deus entrem em nossa vida e nós anunciamos ao mundo de hoje. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos proteja e guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.